Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero gravar aqui uma palavra a respeito sobre a igreja. Muitos pensam que ele sozinho, ele é a igreja. Ele pensa que ele sozinho, ele é a igreja e que ele não precisa ir ao templo para congregar. Muitos pensam que podem servir a Deus em suas casas. Estando nas suas casas, eles acham que já podem servir a Deus, ou até mesmo agradar a Deus. Então esse pensamento, essa ideia de ser crente e não ir na igreja, ou dizer que é cristão, mas não frequentar nenhum templo, não estar reunido com os demais, essa ideia não tem base bíblica, não tem pensamento bíblico. O título desse assunto é O Movimento dos Desigrejados. Em primeiro lugar, o que é a igreja? Para nós entender que um crente sozinho, ele não pode continuar, um crente sozinho não é igreja. Para nós entender isso, vamos entender o que é igreja. O que é igreja? A palavra igreja surge pela primeira vez nas Escrituras, no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando é declarado pelo próprio Jesus Cristo. Então Jesus, na conversa com Pedro, ali ele fez menção da igreja. A palavra grega para igreja é eclesia, cujo significado é reunidos para fora, chamados para fora. Então a igreja, ela é todo aquele que foi chamado para fora. Fora da onde? Para fora do mundo, para fora do pecado, para se reunir, para servir a Deus. Notamos, pois, que a palavra igreja, ela fala de reunião. A palavra igreja fala de reunião. Ou seja, um grupo de pessoas. Igreja não é um indivíduo. Igreja não é indivíduo. Não é uma pessoa sozinho. Não é uma pessoa solitária. Então, continuando o assunto aqui, podemos ver claramente na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro. Olha que Paulo fala, o corpo não é um só membro. Os membros do nosso corpo, a mão, ninguém chama a mão de corpo, chama de membro.
O pé é um membro, o braço é um membro. E a formação, a junção, a união de todos esses membros, a união do pé, a união da perna, a união do braço com a mão, a união de todos os membros formam o corpo humano. Então Paulo usa aqui o corpo humano para expressar o que é a igreja. Ele continua aqui, ó. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Então Paulo ele compara aqui a igreja com o corpo humano. Então um crente sozinho, ele é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Um crente sozinho, ele só é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, se ele estiver em comunhão com Cristo e em comunhão com os demais membros do corpo. Quando Jesus morreu na cruz, a cruz, ela é vertical para cima e horizontal do lado. Então a nossa comunhão, ela tem que ser na vertical com Deus e na horizontal com as pessoas. Olha que Paulo diz, João, o apóstolo João, quando escreve a sua carta, olha o que ele diz, ó. João capítulo 1, versículo 7, primeira epístola de João. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é necessário ter comunhão com Deus e com os demais membros do corpo de Cristo, os demais crentes. Aí como que eu vou ter comunhão com os crentes se eu fico só na minha casa? Se não frequento o templo, se não frequento os dias de culto que tem na igreja onde eu congrego. Continuando aqui, a igreja não é apenas uma reunião. A igreja é a reunião, mas não é apenas uma reunião, mas é uma reunião dos chamados para fora. Ou seja, daqueles que foram convocados para sair do lugar onde estava, da sua habitação, como aliás acontecia quando Moisés tocava as 2 trombetas de prata. Está em Números capítulo 10. Quando Moisés mandava tocar a trombeta, um dos propósitos do toque da trombeta era o povo de Israel se reunir em frente do tabernáculo. Era o ajuntamento do povo, a congregação reunida. Então a igreja não é uma reunião a esmo, isto é, sem propósito. Não é. Aí precisamos de entender que como igreja, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Como igreja, como que um crente sozinho, ele vai conseguir fazer assim, ó, viver dessa forma, ó. Perceba bem. Ó, a igreja, os crentes,
os membros, eles vão fazer assim. Precisa. A Bíblia nos ensina que devemos amar uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus está dizendo aqui que só é discípulo se amar um ao outro. Como que eu vou amar alguém se eu fico na minha casa? Se eu não frequento o culto? Se eu não convivo com os demais crentes? Como que eu vou amar? Porque amor é atitude. Amor é ação. Eu decido amar alguém. Ou eu decido aborrecer alguém. Amor é atitude. Amor não é dom. Amor não se deve esperar que Deus dê graça para amar. Não. Amor é igual perdão. Não precisa esperar Deus dar graça para você perdoar alguém. É obrigado a perdoar. Você deve, eu devo perdoar as pessoas. Nós devemos fazer. É escolha para fazer. Então, continuando. Preferindo-nos em honra uns aos outros. Há muitos que só gostam de ser honrado. Só gosta de ser honrado, mas não gosta de honrar ninguém. E a Bíblia diz, Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Como que eu vou honrar alguém estando na minha casa? Não convivendo com as pessoas. Outro ponto. Servimos-nos uns aos outros pela caridade. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Como que eu vou ser crente na minha casa se eu não sirvo ninguém? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Como que eu vou servir alguém se eu não frequento o culto? A paz do Senhor, irmão Luiz Ribeiro. Como que eu vou servir alguém? Como que eu vou servir as pessoas se eu fico dentro da minha casa? Se eu não comunico com ninguém? Se eu não convivo com os demais crentes? É por isso e outras razões que não se pode ser crente em casa. É preciso estar em uma igreja. É preciso fazer parte de um ministério. E este ministério, esta igreja local, ela está ligada a Cristo. Essa igreja está ligada ao pastor responsável, pastor local, que foi colocado por um pastor presidente, líder de um setor, de um campo. Então, na Bíblia, nós sempre encontramos pessoas com mais autoridade, abençoando ou colocando para trabalhar as demais. A Bíblia nos fala do patriarca Abraão, que quando Abraão chegou na terra de Canaã, tinha um sacerdote lá chamado Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote da cidade de Jerusalém, que o nome era Salém. Melquisedeque abençoou Abraão. Quer dizer, ele estava acima
na autoridade espiritual de Abraão. Então sempre nós precisamos ter alguém por cima que tem autoridade para nos abençoar, para nos instruir e para nos colocar para trabalhar. Assim como, estando trabalhando, temos a condição de servir uns aos outros. Na igreja de Jerusalém, está escrito no livro de Atos, capítulo 6, quando os apóstolos se deram com um problema, que as viúvas estavam tendo um problema lá. Aí Pedro falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos eleger diáconos para servir essas pessoas. Então Pedro e os demais apóstolos que estavam na autoridade, eles escolheram ali alguns homens cheios do Espírito Santo, alguns deles era Estevão, e consagraram eles para ser diácono, para servir as pessoas. Então um crente na sua própria casa, ele não vai servir ninguém. Não vai servir ninguém. E a Bíblia nos manda que nós devemos servir uns aos outros por amor. Falando de servir, a Bíblia nos mostra, Paulo escrevendo aos Filipenses, que Jesus Cristo, sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus nos deu exemplo para servir uns aos outros. Então esse é outro ponto. Por que um crente não pode ser crente somente na sua casa? Outro ponto. Devemos o quê? Perdoar-nos uns aos outros. Perdoar. Quem que não comete falha? Quem que não comete erro? Quem que não precisa ser perdoado? Quem que nunca vai errar com ninguém? Essa passagem é boa, irmão Luiz. Quem que nunca vai errar na vida, que não precise ou pedir perdão ou liberar perdão? Então a Bíblia diz, Efésios 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros. Perceba que os versículos bíblicos sempre falam no plural. Aqui é a carta aos Efésios. Paulo fala, antes sede uns para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Então este é mais um exemplo, mais um ponto que o crente não pode ser crente na sua casa. Outro, exortamo-nos e edificarmo-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, o crente funciona assim. A gente ouve a mensagem do Evangelho, você se decide se batizar. Após o batismo, nós somos envolvidos no corpo de Cristo, que é a igreja. E a partir desse momento, precisa começar um processo de edificação,
um processo de construção, um processo de aprendizado na vida desse crente. Uma criança, quando nós nascemos bebê, dali a pouco começamos a dar os primeiros passos, e aí começamos a se desenvolver. Nosso corpo humano começa a se desenvolver, começamos a crescer, começamos a aprender, e a vida toda o homem ele vai aprendendo. Assim é a vida espiritual. A gente se batiza nas águas e no decorrer dos dias é necessário o crente aprender. Por quê? Por que o crente precisa aprender? Por que o crente não pode ser crente em casa? Por que o crente precisa ser edificado, alicerçado, estruturado, ensinado, orientado, iluminado? Por quê? Olha o que diz aqui, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é de responsabilidade de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus, ele é responsável em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é responsável por se aperfeiçoar, para que através do seu aperfeiçoamento ele contribua para o aperfeiçoamento de outros cristãos, para outros que são membros do corpo de Cristo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual o propósito disso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, por que um crente ele não pode ser crente em casa? Porque ele precisa estar na igreja, no templo, reunidos com os demais, para ser instruído por meio da palavra, para ser ensinado por meio da palavra, para que ele cresça e através do seu crescimento, através do seu desenvolvimento espiritual, ele vai ser usado por Deus ou pelo Espírito Santo. Ele vai ser usado para a edificação desse corpo. Ele vai ser usado para ensinar outros que ainda estão chegando na igreja. A igreja, ela sempre está gerando. Sempre tem pessoas novas chegando na igreja. Sempre tem famílias que começam a cultuar a Deus conosco. Em todas as igrejas acontece isso. Sempre chega família, sempre chega pessoas que começam
a congregar conosco. E essas pessoas, às vezes, muitas delas, não foram instruídas em outros lugares. Às vezes chega pessoas que ainda não teve experiência de salvação, precisam ser ensinadas. O escritor aos Hebreus, ele envia uma carta aqui para os crentes aos Hebreus, e ele dá aqui uma repreensão para esses crentes hebreus, e ele diz assim, ó: vocês, pelo tempo, deveriam ser mestre, deveriam estar ensinando a palavra de Deus, porque não tenho necessidade de ensinar de novo sobre a doutrina dos batismos, sobre a imposição das mãos. Ele diz para os crentes lá, para os crentes hebreus: vocês já eram para ser mestre, pelo tempo que vocês têm de crente, era para ser mestre, era para estar ensinando outros. Então este é o propósito da igreja, do corpo de Cristo, a edificação de todo crente. Então, como que um crente sozinho na casa, sem ouvir ninguém, ele vai crescer, ele vai aperfeiçoar? Não tem como, não se pode ser um crente em casa. Outro ponto, ó, não sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Deus. Perceba que sempre está essa palavra, uns aos outros. Uns aos outros. Está falando de coletividade. Veja quando Pedro, ele prega no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, Pedro prega lá. Olha o que está escrito, ó. Ó, Atos 2, versículo 37 a seguir. Vou ler o versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, davam testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Entendeu? Paz do Senhor, irmão Gé. Deus abençoe. Veja bem, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como que eles iam ouvir a doutrina dos apóstolos? Se eles não frequentassem o templo, se eles não frequentassem o lugar de culto, onde os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. Então, como que você vai ser crente na sua casa? Como que você vai perseverar na doutrina sadia, verdadeira da palavra de Deus, se você não vai congregar? Se você não vai reunir com um povo que é salvo, remido, lavado no sangue de Cristo? Então precisamos estar reunidos, precisamos estar juntos para ouvir a palavra e aprender a palavra. Então, diante de tudo isso e outras passagens bíblicas, não se pode ser crente sozinho. Todo crente, ele está debaixo de autoridade. Jesus, ele veio do céu, ele preparou 12 apóstolos. Depois, mais tarde,
ele separou mais 70 discípulos. Ele instruiu esses 12 apóstolos e os demais discípulos. Ele instruiu. Mais tarde, os apóstolos começaram a ensinar, liderar. Olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Se você tem uma chamada de Deus, se você é um crente salvo e tem uma chamada de Deus, se Deus te chamou para você liderar, se Deus te chamou para você ser um pastor, para você cuidar de uma igreja, se Deus te chamou você para fazer algo na obra, você pode ter certeza que isso só vai acontecer se você estiver debaixo de uma autoridade espiritual. Se tiver alguém por cima te instruindo, te preparando. Quando a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, aqui em Atos capítulo 10, o homem orava, jejuava, fazia esmola, e as esmolas e a oração e o jejum dele estava em memória diante de Deus. Só que o que aconteceu? Deus mandou um anjo falar para Cornélio chamar Pedro, para que Pedro viesse e pregasse a palavra, para Cornélio se arrepender e ser batizado. Foi preciso uma autoridade espiritual, que era Pedro, pregar para Cornélio. Lá na igreja que estava em Antioquia, capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco. E o que acontece com Paulo? Paulo se tornou o maior apóstolo. Abaixo de Jesus Cristo, Paulo foi o obreiro que mais trabalhou na obra de Deus. Mais trabalhou. Só que quando Paulo teve um encontro com Jesus, o que Jesus falou para Paulo? Paulo, vai até Damasco, na rua chamada direita, e entra na casa de Judas. Veja bem, Paulo foi, ficou lá. Jesus fala o quê? Jesus fala com Ananias, manda Ananias ir lá orar por Paulo. Entendeu? Por que se Jesus apareceu para Paulo, por que dali mesmo Jesus não revelou tudo para Paulo e Paulo já começou a pregar o evangelho? Só que não foi assim. Não foi assim. Paulo foi na casa de Judas, Ananias foi lá orar por Paulo. Paulo começou a frequentar uma igreja que tinha na cidade de Antioquia. Veja bem, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Com quem que o Espírito Santo falou? Falou com os líderes da igreja. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Falou com os líderes da igreja. Jesus se apresentou para Paulo. Por que Jesus já não falou para Paulo da sua obra missionária? Jesus sabia que Paulo ia ser um missionário. Para nos dar o exemplo que nós precisamos estar debaixo de autoridade. Se você quer ser abençoado no ministério, obedeça ao pastor da sua igreja. Se você é um crente que só congrega na sua casa, ache uma igreja, um local onde se prega a palavra de Deus na sua verdade e sinceridade, e seja obediente ao seu pastor, seja obediente ao ministério da igreja onde você frequenta.
ninguém que foi levantado, ninguém que é abençoado, ele não é, se não estiver debaixo de uma autoridade. Aqui Paulo estava na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo falou com os líderes da igreja. Aí os líderes da igreja de Antioquia oraram, jejuaram, e imporam as mãos sobre Paulo e Barnabé, e enviaram eles para a obra missionária. E quando Paulo vai realizar essa primeira viagem missionária, ele vai, anda por diversos países e volta para a mesma igreja da onde ele saiu. Ele volta para estar debaixo da mesma autoridade que havia enviado ele. Então não se pode ser crente na sua casa. Temos que estar debaixo de uma autoridade espiritual. O escritor aos Hebreus, ele nos dá aqui uma orientação no capítulo 13 da sua carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, Obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria, não gemendo, por isso não seria útil. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele nos aconselha a obedecer vossos pastores. Paz do Senhor, cooperador Felipe, Deus abençoe. Deus abençoe, Felipe. Então, precisamos ter alguém, uma autoridade espiritual. Porque essa autoridade espiritual, esse pastor, ele também foi enviado por outra autoridade espiritual maior do que ele. É assim a obra de Deus. É desse jeito que funciona. Se você quer ter uma vida cristã abençoada, seja obediente ao líder da sua igreja. Não seja um crente na sua casa. Precisamos ter comunhão uns com os outros e aprender uns com os outros. Aí a gente se completa. Eu aprendo com um irmão, outro irmão aprende algo comigo, e assim vai indo. Aí nós vamos vivendo um equilíbrio. Até Paulo, ele cita num versículo aqui, numa de suas cartas, que é para a gente considerar o irmão superior a gente. Eu considero o meu irmão superior a mim, outro irmão me considera superior a ele, a gente fica no mesmo nível, a gente fica equilibrado. Ninguém é mais do que ninguém e ninguém é menos do que ninguém. É a graça de Deus sobre a vida de todos. É lógico que quem ora mais, quem busca mais, quem sacrifica mais, quem se prepara mais, pode ter a oportunidade de ser mais usado por Deus. Mas isso aí não quer dizer que alguém é mais do que o outro. Então nós precisamos viver esse equilíbrio. E precisamos ter o quê? Conviver com os irmãos para viver isso. Então como que um crente na sua casa vai viver isso? Ele não vai viver. Ele está sozinho na casa. Se ele está sozinho, é porque ele acha que não precisa aprender com ninguém. Se ele acha que ele não precisa aprender com ninguém, é porque ele já aprendeu tudo. Agora, se ele é quem que já aprendeu tudo? A Bíblia é um oceano espiritual. Se o oceano físico, os homens não conseguem chegar no fundo, imagine a Bíblia que é um oceano espiritual. E nós somos limitados. Então nunca ninguém, com tantos os anos que viver em cima dessa terra, vai conseguir esgotar todo o assunto da Bíblia. Então cada dia nós precisamos aprender. E aprender com quem?
Deus não vai mais mandar anjo do céu para nos ensinar a palavra. Se Deus quisesse que o anjo ensinasse Cornélio, o anjo não mandaria chamar Pedro. Mas o anjo falou, manda chamar Pedro. É Pedro quem vai pregar. É Pedro. Entendeu? Aí o Cornélio mandou, Pedro veio, Pedro pregou, Cornélio ouviu, foi batizado com o Espírito Santo. Então nessa terra, Deus ele vai usar homens para nos abençoar. É claro que o escritor aos Hebreus, ele faz menção de que os anjos são ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas sobre ensinar a palavra de Deus, sobre orar um pelos outros, isso é coisa de crente, coisa de pastor, coisa de cristão, é coisa de homem aqui da terra. Então nós dependemos de receber oração um dos outros, de receber ensinamento um dos outros, de ser ministrado um pelos outros. E com isso, vamos provando que somos dependentes de Deus, e com isso nós não damos motivo para nos orgulhar. Nunca vamos pensar que já sabemos tudo. Quem vive na dependência, quem sabe que depende de Deus, depende de aprender, ele sempre está na sua igreja, nos cultos de ensino, nos cultos de escola bíblica dominical. Ele sempre está congregando, porque ele quer cultuar a Deus junto. Vemos a igreja primitiva sempre cultuando a Deus todos juntos. Todos juntos. Alguns que são considerados desigrejados, eles querem pegar uma passagem bíblica, interpretar ela de forma errada. Quando houve perseguição na igreja em Jerusalém, aí o povo saiu, mas eles saíram pregando o evangelho aonde chegava. Pregavam o evangelho. Foi por causa da perseguição que houve em Jerusalém, eles saíram pregando o evangelho. Não saíram para cada um ser crente isolado. Eles tinham comunhão um com os outros. Eles tinham comunhão. Então nós precisamos ter comunhão. Eu li no começo desse vídeo que João disse, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então precisamos estar reunidos. Então o sentido da palavra igreja é reunidos, chamados para congregar, chamados para se unir em adoração a Deus. Aqueles que foram tirados do pecado, do mundo, foram separados, santificados. A palavra santo é ser separado para servir a Deus. Então, se você é um crente, você que vai assistir esse vídeo, é um crente, mas se você não gosta de congregar na sua igreja, você está errado nesse pensamento. Você precisa congregar, você precisa se reunir para aprender a palavra de Deus, para crescer na graça e no conhecimento. Precisamos participar da Santa Ceia, tomar a ceia junto. O ato da ceia, ela representa a morte de Cristo e representa a vinda de Cristo. Representa o arrebatamento da igreja. Cada vez que participamos da ceia, estamos anunciando o arrebatamento, anunciando que Jesus vai voltar. Então, assim como mencionei em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo explicando a respeito do corpo, que o corpo humano é formado de muitos membros. Assim é a igreja. A igreja é formada de muitos membros, de muitos crentes individuais que estão em plena comunhão com Deus. Juntos, eles formam a igreja. E Cristo é a cabeça. Então Jesus, ele estabeleceu o ministério
ele estabeleceu pastor. Tem crentes que falam assim, olha, eu não gosto de congregar muito porque ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Está errado. A expressão não é essa, mandar. A expressão já está errada. A questão não é mandar em ninguém. A questão é instruir. A questão é obedecer, fortificar, ensinar, admoestar, exortar. É isso que nós precisamos. A Bíblia nos recomenda ser sujeito, ser submisso uns aos outros. Ser submisso uns aos outros. Quem é submisso sabe o que é submissão? Não tem esse problema com esse negócio de ninguém manda em mim. Aqueles que falam assim, ninguém manda em mim, são pessoas que não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser criticadas. É só opiniões delas que é certa, ninguém pode discordar da sua opinião. Então, um ponto importante para nos reunir é esse, é o de ser confrontado, é de ser criticado. Se você conhece pessoa que só te elogia, nunca te critica, essa pessoa não está fazendo bem para você. Porque o verdadeiro amigo, ele vai falar aquilo que você não vai querer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Então nós precisamos ser criticados, precisamos ser contrariados, com isso vai formar o nosso caráter. Nós vamos crescendo. Não tem crianças que o pai e a mãe dá tudo que a criança quer? Você que está me ouvindo, você sabe disso. Criança que é criado nesse sistema, recebe tudo de mão beijada, tudo na facilidade. O pai e a mãe que cria uma criança assim, está estragando o caráter dessa criança. Mais tarde essa criança vai crescer na vida, ela vai achar que as coisas vão vir tudo fácil para ela. Agora aquele que cresce na dificuldade, valorizando as coisas que são conquistadas, né, com esforço, essa pessoa vive melhor. Vive melhor. Aleluia. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Então se você vive e não gosta de ser confrontado, não gosta de ser criticado, você está completamente errado. Você está errado. Há muitas pessoas, muitos crentes, eles querem um Deus para eles, um Deus que dê tudo para eles, somente aquilo que eles desejam. Querem um Deus para eles que responda às orações deles conforme eles querem. Só que na Bíblia, nós vemos os homens da Bíblia que creram, que serviram a Deus, todos eles foram contrariados, todos eles foram criticados, passaram por momentos difíceis, a sua vontade foi renunciada. Então nós precisamos estar num ambiente espiritual, junto, reunido com outras pessoas, para quando eu falar alguma coisa e alguém discordar de mim, falar algo contrário àquilo que eu estou falando, eu preciso ter a maturidade de saber ouvir aquilo. Eu ouvindo aquilo, eu vou crescer, eu vou ganhar, eu vou me tornar mais forte. Agora, pessoas que não gostam de ser contrariadas é um problema. É um problema sério. Então, por isso, não se pode ser crente na casa. Precisamos estar reunidos, juntos com os demais, para juntos aprendermos, juntos sermos criticados, juntos sermos confrontados, sermos orientados, edificados. Como eu li aqui, ó, perdoando um aos outros, edificando um aos outros, exortando uns aos outros. É uns aos outros, nunca é individual, nunca é sozinho. Deus abençoe você,
que vai ou está assistindo ou vai assistir esse vídeo ainda. Deus abençoe você. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali na rua, no Jardim Vante, na rua Itália Previtale, número 63. Ali o nosso pastor ali, o pastor David Vital, e a missionária Tatiane Vidal, estão ali apacentando a obra de Deus. Temos todas as quarta-feiras cultos de ensinamento, a qual nosso pastor David ele está trazendo ensinamentos muito importantes para a igreja, toda quarta, às 19 horas, ali no Jardim Vante, Ministério do Belém, na rua Itália Previtale. Todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, temos nossa escola bíblica dominical. E todo domingo, às 17 horas, temos o nosso curso básico de teologia. Se você deseja aprender teologia conosco, fazer o curso básico de teologia, entre em contato conosco. Pode deixar aí no comentário, quiser entrar no comentário aí, perguntar alguma coisa. Ainda dá tempo de você começar também a aprender a palavra de Deus conosco. E dia 16, 17 e 18 de setembro, agora, vamos ter o primeiro congresso de escola bíblica dominical, ali no Jardim Vante. Na sexta-feira vai estar o pastor Leandro Cândido, da Bebrais de Sorocaba. No sábado vai estar um pastor José Ferraz. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, vai estar ali o evangelista Reinaldo Donizete, de Sorocaba. E no domingo à noite, no encerramento, o evangelista Guilhermando, de Sorocaba. Vai ser o nosso primeiro congresso de escola bíblica dominical, dias 16, 17 e 18 de setembro, agora. Daqui dois final de semana. E você é o nosso convidado para estar ali na rua Itália Previtale, Jardim Vante, número 63, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se sentir de vir um dia participar do culto conosco, ali temos culto todas as quartas, sextas, sábado e aos domingos. Você é o nosso convidado, você vai ser bem recebido ali. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Agradeço pela sua atenção, tenha uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que ouviram, que estão aí assistindo.